Boa tarde, estamos começando mais uma edição do Conversando com Poetas, no Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Ver teu sol brilhar no meu céu, fazer nascer um teu amor, um teu amanhecer, e a cada amanhecer ser teu cobertor, mesmo se for calor. O que você me diz da gente sair pra tomar um café um dia desses qualquer? E a nossa convidada de hoje é a escritora Aila Andrade, também assistente social, integra o grupo Leituras Públicas, que se apresenta em eventos de literatura. Publicou seu primeiro livro, O Mais Feliz dos Silêncios, pela editora Substância, em 2013. O livro ele reúne 33 contos, inclusive está aqui presente com elas, e teremos a oportunidade de ouvi-la lendo alguns desses contos, que falam do universo feminino. Aila também é autora de contos e poemas em antologias, como, por exemplo, Encontros e Desencontros, antologia Massa Nova, e O Cravo Roxo do Diabo, um conto fantástico no Ceará. Eu fiquei bem curioso para saber mais sobre isso. Publica agora crônicas quinzenais no blog Leitura da Bel e no blog, no seu próprio blog, Uma Escada para o Nada.blogspot.com. E tem dos prazeres da vida, além de ser mãe do Benício, apresentações de poemas e contos em rodas de poesia e projetos culturais. Muito bem-vinda, Aila. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E a nossa conversa, ela começa sempre com a nossa autora residente, que é a Ana Cristina César, que estamos estudando nesse semestre. E a Ana Cristina, em um dos versos, ela diz: os poemas são para nós uma ferida. Eu queria saber para a escritora Aila, o que é o poema para você? Olha, eu já concordo com a Ana Cristina, né? Eu acho que o que me fez escrever, a princípio, poemas, e comecei com poemas, foi essa dor, e enquanto adolescente tudo dói, né? Você não sabe bem o porquê, mas tudo dói, tudo é estranho, né? Depois você vai entender por que dói, isso é normal, inclusive, né? E foi o que me fez escrever, assim, sarar algumas feridas, né? Concordo com ela, eu acho que o poema é um pouco isso, essa busca pelo menos de sarar a ferida, né? Eu acho que o poema, para mim, pelo menos, é uma forma, ou a poesia, como a gente estava conversando aqui antes, né? Ou a arte, se a gente for levar, para mim, essa busca, essa interiorização de se entender, né? de se expressar, de colocar para fora, de alguma forma, o que precisa ser dito, né? Assim, para mim, como escritora, é a escrita. Acho que para outras pessoas aí vai ter a pintura, e outras, a dança, enfim, vão ter outras, né, suas habilidades, se dizer assim, que você vai desenvolvendo, né? Alguns são completos e fazem de tudo, né? Canta, dança, sapateia, escreve. Gostaria de ser assim, enfim, a escrita foi o que me levou a essa expressão. E eu li, Aila, que a tua primeira experiência com o poema foi um poema de amor, escrito para um namoradinho. Isso. Mas a tua timidez não permitiu que você enviasse para ele o poema. E veio uma amiguinha tua, copiou o poema e entregou para o namorado dela. Foi assim mesmo? Foi assim mesmo, fez maior sucesso. Eu estava todo mundo copiando o poema, entregando para os namorados, menos eu. É assim, o crush, né? Eu não tive coragem de. Vocês já sabem, a quem encomendar poemas de amor, a Aila Andrade, que funciona. Mas eu acho que estou meio amarga ultimamente. Melhor poemas de separação. Também podem encomendar poemas de separação para a poeta Aila Andrade. Mas aí, você tem muitas referências literárias, né? Desde a Dorothy Parker,
a Hilda Ilst, que foi quem nós trabalhamos no semestre passado, e uma paixão enorme pelo Mário Quintana. Essas referências continuam ou novas referências apareceram nesses últimos anos para ti? Acho que novas referências apareceram por uma necessidade de se renovar, de buscar coisas novas, né? Eu acho que quem trabalha com arte, assim, tem essa ânsia da criatividade, né? De se tornar criativo. Ou pelo menos eu tenho, né? Gosto bastante de inovar. É tanto que alguns poemas e alguns contos eu já nem leio mais e fica lá e, sabe, eu pego um ranço, não aguento mais ler isso, né? E de se renovar mesmo, né? E eu acho que uma fonte nova para mim ultimamente tem sido exatamente os escritores locais, né? Assim, eu gosto muito de acompanhar esse processo. Como eu escrevo há algum tempo e estou nessa seara da literatura há algum tempo em Fortaleza, tenho conseguido acompanhar o desenvolvimento dos amigos escritores, né? Eu acho que isso tem sido uma descoberta muito bonita, de ver o amadurecimento tanto da pessoa quanto da obra da pessoa, né? Então, assim, para mim tem sido uma boa vertente, assim. Eu li que você tem uma ligação, né, forte dentre os poetas locais com o Irá dos Reis, que esteve conosco há pouco tempo, sim. Né, e acredito que vários outros também. Sim, a gente é muito amigo e a gente tem se acompanhado, né, na vida e na escrita. E o Irá também é esse multiartista, né, faz mil e uma coisa. Então, assim, sou meio suspeita, que a gente é muito amigo, mas é uma pessoa que eu acompanho bastante, né. E, por exemplo, agora, por conta do Leituras Públicas, né, que é o grupo que eu participo com outras mulheres. Fala um pouco mais sobre esse grupo. Foi uma ideia que surgiu tua com o Thales Azencon? Thales, Nina Risse, Sara Cinti, que é a TT Macambira. E aí a gente também é muito amigo e a gente se lê muito, né? O Thales é da editora Substância, a editora que lançou o meu livro. E aí a gente começou assim, né? Lendo também entre si, entre a gente. Aí não, vamos fazer isso, vamos resgatar esse hábito, vamos dizer assim, medieval, de ler para o público sentar e ler para quem quiser ouvir, né? Já teve momentos, inclusive, de não ter ninguém. Todo mundo lembra que na época medieval os livros tinham capa de couro, eram caríssimos, inacessíveis, então só existia um volume e as pessoas se sentavam em roda para escutar alguém lendo aquele livro. Hoje o livro você pode ter 10 volumes iguais dentro da sala de aula, mas nem sempre foi assim. Exatamente. Então a gente resgatou um pouco isso de ler por ler, quem quiser ouvir, escuta, né? E aí a gente começou. A gente começou casualmente, né? Depois a gente foi desenvolvendo um pouco mais do porquê ler, quem lê, né? E como somos a maioria mulheres no grupo, né? A gente vamos agora nos voltar um pouco para a leitura das mulheres, né? Que escrevem. Então a gente tem feito um pouco, passeado um pouco nessa seara das mulheres escritoras, né? E aí tem sido muito isso. Então eu tenho lido muito. Não obrigatoriamente. A gente tem buscado mulheres do mundo todo, né? Por uma descoberta nossa mesmo, interna, né? Uma leva uma coisa para a outra ler. O Thales está junto com isso, né? Com a gente. E aí eu tenho lido muito as meninas, assim, muito a Nina Risse, que também tem uma produção, que também passou por aqui, a Sara Cinti, que também estão lá no Leituras da Bel, né? Mas também tem uma produção semanal ou quinzenal. Então a gente está lendo muito daí, né? A gente está muito se lendo, muito nesse contexto de leituras públicas mesmo. E como é que funciona esse grupo? Onde funciona? Qual a periodicidade? A gente se encontra e vai ver nos lugares que a gente pode participar, né? A gente já foi para a Livraria Lua Nova, a gente já foi para a Bienal do Livro, a gente foi mais recentemente para o Fresta Literário, que foi um evento independente que aconteceu lá no centro da cidade. Então, eventos de literatura, ou na praça, também a gente já veio na praça, né? Então, assim, a gente vai buscando esses lugares, né? Não tem data, não tem um local fixo, a gente vai construindo isso também, né? Pela nossa necessidade, ou se a gente acha que cabe, que nos cabe naquele evento, naquela atividade, a gente se joga. Tu consegues compreender o teu movimento de vir da Dorothy Parker para o escritor local? O que te traz ao localismo? Olha, a Dorothy Parker foi assim, uma paixão arrebatadora. Inclusive, quem me deu o livro foi o Irá. Ele leu a Dorothy Parker e disse: essa mulher é tua cara, tu precisa ler. E aí, Dorothy Parker virou minha bíblia, né? Assim, eu passei um tempo numa imersão, assim,
escrever parecido, sabe? Lia tanto que, né, foi parar na minha literatura. E não me arrependo, me ajudou bastante a sair da poesia para o conto, né? Assim, a poesia para mim sempre foi uma coisa de lapidação, dura, sabe? De buscar a palavra certa, e aquilo era um processo, né? E o conto me permitiu ser, e aí com a Dora de Parque, né? Mais verborrágica mesmo, de poder dizer o que eu estou a fim de dizer, às vezes sem vírgula, sem ponto, né? Então, assim, me fez saltar para não vou dizer nível, mas para um outro local mesmo, assim, da escrita e da literatura, que foi o conto, né? E não qualquer conto, mas um conto fluido mesmo, né? De escrever mesmo. Sair escrevendo, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que depois de um tempo, a Dorothy Parker não foi mais suficiente, né? E a Dorothy Parker tinha isso, de falar da realidade dela em Nova York nos anos 20, dos próprios amigos ali no Albuquerque, que é o hotel que ela frequentava, né? Que ela chamava na mesa da Tábua Redonda, né? Então, enfim, eu acho que se a gente puxar, fazer esse deslocamento, tem essa coisa de se voltar para o que você conhece, para os seus, para o seu lugar, né? Que você reconhece. Então, acho que se eu fizer uma analogia, pode ser isso. Mas eu acho que é um processo mesmo, né? De começar a ler, e, como eu falei antes, de perceber o amadurecimento da obra dessas pessoas que estão ao meu redor, né? Alguns mais, outros menos, outros foram fazer outras coisas, continuaram escrevendo, outros se dedicaram exclusivamente, né, à escrita. Tem uma pessoa que não mora mais aqui em Fortaleza, que é o Nuno Gonçalves, que agora mora na Bahia, mas é uma pessoa que eu leio constantemente, né, que tem também aí uma fruição artística na literatura bem ampla, assim, Nuno Gonçalves. É cearense de Russas, mas está passando por curso lá em Cachoeira, professor da Universidade lá em Cachoeira. E é uma pessoa que eu leio bastante também, que a gente tem essa troca, né? Olha, escrevi algo novo, né? Assim, os nossos e-mails, sou suspeita também de falar, nossos e-mails são muito bonitos, porque a gente troca poemas, né? Para falar. Às vezes a gente escreve na hora que está escrevendo e-mail, como uma forma de contar as coisas através da poesia, né? Assim, um exercício fluido ali no e-mail, porque o Nuno ele é avesso a qualquer tipo de tecnologia. Ele usa o e-mail, acho que é a força. Ele não tem Facebook, ele não tem WhatsApp, e a gente vai brincando, assim, construindo também o poema ali, né, na hora. Acho que até os poemas que eu tenho escrito ultimamente têm sido ali, porque eu quase não escrevo mais poemas. Experiência fantástica. Tem sido muito divertido. E felizardo quem recebe esses e-mails, esses poemas. Por enquanto está entre nós, eu fico pensando nisso, a mania que a gente estava falando da produção, de juntar depois no final, será que isso vira alguma coisa depois? Porque são muitos e-mails, assim, né? Sei lá, faz uns 2 anos mais ou menos, que a gente fica, né, escrevendo um para o outro, às vezes com mais intensidade, às vezes menos, né? Temos filhos da mesma idade, então isso também vira essa descoberta, né? Tem 5 anos os nossos filhos, então aquele momento da descoberta, né, da criança falar coisas maravilhosas, né? A criança é um poeta por natureza, né? Então assim, a gente fica trocando isso e as falas dos filhos vão virando poemas dentro dos nossos poemas, então é um negócio assim bem divertido de fazer, de ler, pelo menos pra gente. Eu queria te pedir então para ler um dos teus contos do livro O Mais Feliz dos Silêncios, publicado pela Editora Substância, e depois, se vocês tiverem perguntas, sintam-se à vontade de participar também. Vou ler uma que eu escrevi para a Estrela do Patrocínio, e aí Estrela do Patrocínio, não sei, nem todo mundo conhece, mas foi uma mulher negra, considerada louca, né? E passou a vida praticamente sem viver, vamos dizer assim, foi internada muito cedo no Rio de Janeiro, numa colônia para doentes mentais, e depois que ela morreu, e por conta de um processo, né, de ter ateliês, começar a ter ateliês dentro desses centros, né, tinha um estagiário que gravava tudo o que ela falava, porque percebeu que na fala dela era tudo muito poético. E gravou tudo, sabe? Gravando tudo, fita cassete. Essa fita cassete ficou guardada durante alguns anos. Uma outra pessoa descobriu essas fitas, apresentou a Viviane Mosé, que é filósofa, também escritora. A Viviane achou fantástico, depois reuniu isso num livro, que é o livro da Estrela do Patrocínio, né? Então, assim,
Para mim foi uma outra descoberta, né? A Estela, uma mulher que é poeta sem saber que era poeta e depois se descobriu poeta, né? Então acho que foi para mim um marco também, assim, né? E como eu gosto muito da literatura feita por mulheres, é uma coisa que eu estudo, me dedico, assim, para mim Estela é uma coisa maravilhosa, né? Então esse conta para ela é muito influenciado pela escrita dela, vou dizer escrita, mas pela fala dela, né? Que depois virou um livro. O título é Eu Tenho Delicadamente Construído Palavras, para Estela do Patrocínio. Eu tenho delicadamente construído palavras, as tenho esculpido na pedra dura, no peito, no ruído que segue, madrugada fora. Esta tenho sido eu, euforia do mim mesmo, na minha função, suportando. As recentes sangrias me têm feito bem. Cresci, criei corpo, ganhei cabeça, ganhei corpo, ganhei espírito, e antes me quiseram cortar a cabeça, e agora ganhei cabeça. Tá aí, cabeça. E os pés que levam a gente para onde a gente vai, junto com a cabeça. E hoje me botaram na esquina e me puseram perguntas. Eu não sei perguntas, eu sei respostas. Para isso existem respostas, para saber. Eu sei de curtas e longas, eu decorei. Eu sei quando eles querem que eu diga sim e eu digo sim, mas eu queria dizer não, mas só eu sei disso. Eu sei quando eles querem que eu diga não, eu digo bem grande, não, e eles vão embora. Eu conto os azulejos e eles voltam, são muitos azulejos. Eles voltam e de novo eu ganho cabeça. Eles pensam cérebro, eu penso alma. Eles pensam bolso, eu penso flauta, mas eu digo não, porque eles pensam não. Aí eu guardo a flauta no bolso e deixo para mais tarde. Eles ainda não voltam, contam os azulejos, as torres, às vezes que dei tchau, às vezes que voltei. Eu dou as respostas, eles me dão mais de mim, por isso falam comigo. Tenho poucos momentos de nós, eu, e fico calada para depois contar o que aconteceu, para mim. E quando eu conto, eu fico surpresa, de mim. Eu gosto do banheiro, o banheiro tem o silêncio que tenho eu. Eu conto tudo para mim no banheiro porque ele sabe guardar segredo. O banheiro é pequeno, mas cabe muitos segredos, porque tem muitos azulejos. E azulejo é azul? O meu não é. O meu é borrado de sujo e amarelo de sol. Mas só se for 2 da tarde, que é quando o sol me visita. Eu deixo entrar porque ele me aquece. Ninguém mais me aquece, só o sol. Mas ele também aquece todo mundo. Eu queria o sol só para mim. Eu queria um sol só para mim. Para ele me aquecer quando eu quisesse. Porque aqui só às 2 da tarde. Então, às 2 da tarde, eu sento onde o sol bate e abro o peito. Do livro O Mais Feliz dos Silêncios, de Aíla Andrade. Então, agora a pergunta da plateia. Em relação ao teu filho, assim, como tu incentiva um espírito poético, a relação dele com a arte? Bom, desde cedo compro livros, acho que é o mais básico assim, que eu tenho feito, né? Acho que antes dele nascer ele já tinha uns livrinhos lá para brincar, né? Hoje em dia, quando eu era criança, eu não tinha essa variedade de livros que tem hoje, né? Assim, livro você pode meter a mão, o livro tem cheiro, o livro tem som, o livro abre em várias camadas, né? Então assim, tem todo um apelo para gostar, né? Fora isso, eu acho que tem uma coisa com a qual eu cresci, que é sempre estar lendo, né? Meus pais liam muito, meus avós liam muito, eu tinha um quarto na minha sala, na minha casa, que era uma biblioteca, né? Então assim, ele também tem isso, né? Bastante. Eu acho que a gente assiste algumas coisas, né? Esses dias a gente estava assistindo, por exemplo, Charlie Chaplin, né? Que não tem o som, só a música, né? Assim, preto e branco, e mesmo assim ele estava rindo, morrendo de rir, né? Então assim, são pequenas coisas que a gente vai construindo mesmo no cotidiano, né? Eu trabalho no Centro Cultural Bom Jardim e sempre que posso levo ele comigo, então lá tem espetáculos, né? Tem dança, tem teatro, a gente está sempre falando sobre isso, né? Então acho que ele está sempre dentro desse contexto, né? Eu levo ele comigo para os saraus, por exemplo, né? Embora, óbvio, é uma criança, nem sempre ele está prestando atenção, mas ele está em contato, né? Assim, diariamente, vamos dizer, né? Então acho que nesse sentido é incentivar, né? A gente está num momento muito massa, porque ele está aprendendo a ler, então ele está encantado com a junção das letras, né? Eu comprei um alfabeto assim,
descolado, né? Assim, cada letrinha. E ele fica brincando, meio como quebra-cabeça de o que é que formou, ele junta um monte de letra que não quer dizer nada, porque ele ainda está aprendendo. Ele quer dizer isso aqui. E aí, isso não quer dizer nada, mas junta aí de novo. Aí quando ele consegue, né, hoje ele fez balaio, por exemplo, né? Juntando assim, e agora formou o que? Falou balaio, eu fiz balaio. Fico muito feliz porque fez uma palavra, né? Então, são as pequenas construções mesmo do cotidiano. Eu acho que se você apresenta para a criança, né, sem direcionar muito, né, isso é bom ou isso é ruim, né, mas apresentar e perguntar a opinião, eu acho que tem sido um pouco dessa forma, né, que eu tenho feito para que ele tenha esse incentivo, né. Então, se, por exemplo, eu escrevo as crônicas, que eu acho isso muito legal, né, no dia de escrever a crônica, 2 dias, 3 dias antes, eu estou, né, meu Deus, eu vou escrever sobre o quê essa semana? E ele me vê nesse aperreio, né? Então, eu estou no computador, ele chega, você está escrevendo a crônica para o jornal? Né? Então, assim, ele, né, já acompanha essa construção, esse processo, né? Eu acho que tem sido bem interessante para mim e para ele. Ele tem me ajudado, inclusive, nos dias que... O que você acha que eu devia falar? Outro dia ele falou, você devia falar quando você era criança. Eu disse, mas eu não quero falar disso não. Então eu falo como são feitas as cachoeiras. Legal, vou falar sobre isso, né? Então saiu uma crônica que é como são feitas as cachoeiras, né? E aí eu faço uma brincadeira lá, a parte poética, lúdica de como são feitas as cachoeiras. Então, acho que é nesse sentido, trazê-lo para dentro desse mundo mesmo. Você teve a experiência marcante, né? De ter um universo letrado, na sua casa, desde muito cedo. Sim. E eu li também que você fez questão de lançar esse livro na biblioteca do Barreira, né, que fica na Avenida da Universidade, a biblioteca pública municipal de Fortaleza, porque lá foi a casa da tua avó. Isso, era o pensionato. Minha avó tinha um pensionato. E aí depois a gente se mudou. Eu nasci em São Paulo, vim morar em Fortaleza. E aí nessa época ela começou a envelhecer mesmo, achou que não conseguia mais ter o pensionato. E aí a gente entregou a casa, que era uma casa alugada, e foi morar onde a gente está hoje, que é no Benfica também, né? E aí quando a biblioteca, na verdade, a casa ficou fechada há muito tempo, a biblioteca era em outro lugar, e depois a biblioteca foi para essa casa, né? Então, assim, muito antes de eu pensar em escrever o livro, né? E aí quando o livro ficou pronto, eu disse, tem que ser lá, porque era a casa da minha avó, onde todos os meus primos cresceram, né? Muitas das histórias que eu escutava quando eu era criança foram dentro dessa casa, né? Histórias muito engraçadas. Eu disse, tem que ser lá, virou uma biblioteca, eu lancei um livro, como é que eu não vou fazer isso lá na biblioteca, né? Então, assim, foi perfeito. E a tua transição, ainda dos poemas para os contos? Tem alguma relação com essa frase que um dia você escreveu? A maior dificuldade de ser poeta é a falta de leitores. Isso te motivou a sair do poema e escrever mais contos? E essa realidade da falta de leitores mudou da poesia, do poema em si? O gênero? Eu tenho um pensamento ainda não muito resolvido sobre isso, assim. Eu acho que a gente ainda tem poucos leitores, de fato, mas eu vejo um movimento na cidade, nos saraus, nas periferias, que me faz pensar o contrário. Tem muita gente lendo, muita gente jovem da periferia que está lendo e que está escrevendo, principalmente, né? Que está escrevendo sobre si, sobre a sua realidade. Bom, para mim tem sido uma descoberta intensa, visceral, poder ir a alguns desses saraus e perceber gente de 17, 16, 18, 20 anos escrevendo com tamanha velocidade, sabe? De discussão mesmo do que sente, do que passa, sabe? De como aquilo é doloroso, de como se consegue superar isso através da escrita ou da arte, né? E aí eu fico nessa dualidade, assim. Ainda acho, porque somos muitos brasileiros, né? Não temos muitas livrarias, né? Então, aliás, não temos quase nada de livraria, se a gente for pensar, né? Que somos muitos brasileiros. As livrarias locais estão sendo devoradas pelas grandes conglomerados, né? Que só pensa mesmo, na verdade, em vender livros, né? E não de trabalhar a leitura. Conhecedores do livro. Não são conhecedores do livro, ou dos leitores, né? Que ainda é pior. Então eu acho que ainda há poucos leitores, mas eu acho que toda vez que eu vejo um
um sarau desse, ou que um jovem entra no ônibus para vender o seu poema, com ninguém prestando atenção, né? Com ninguém dando moeda nenhuma, e ele está lá recitando o poema dele autoral. Eu penso que tem gente lendo, sim. E me interessa muito saber que essa juventude da periferia, ou essas juventudes das periferias, que está lendo e que está escrevendo. Né? Por ser assistente social também, por ser escritora também, por trabalhar sempre na periferia, fico pensando que é uma balança desigual, óbvio, né? Porque eu sou da periferia, sou negro, tenho escolas ruins, não consigo acessar muitas vezes uma boa literatura, né? Por essa via da compra do livro, mas quem se interessa, né, consegue ir atrás. Tem as bibliotecas comunitárias, né? A gente conhece algumas dos bairros que funcionam como esse porto para muitos jovens, né? Tem um coletivo lá na Barra do Ceará, que é o coletivo Natora, que aqui tem Sinal de Vida, é o nome do projeto deles. Eles têm uma biblioteca lá no Morro São Tiago, e que é um projeto belíssimo, né? Que consegue trazer ali a literatura, a leitura, o prazer da arte para dentro da periferia, né? Uma periferia com graves problemas, que muitas vezes é esquecida pelo Estado, e a gente sabe por que é esquecida pelo Estado, né? Então acho que me faz pensar que sim, as pessoas estão lendo. Mas eu acho que a minha transição do poema para o conto foi essa vontade mesmo de expandir a minha escrita, né? Assim, como eu falei, o poema eu sentia uma coisinha tão apertada, uma dor tão grande para escrever, né? E o conto me dava uma outra energia, sabe, da escrita mesmo. Acho que foi esse momento mesmo, assim, não quero mais a poesia por enquanto, né? Vou levar a poesia para dentro do conto, né? Tanto que os meus contos, eles têm uma coisa mais de prosa poética, né? Vou tentando lapidar ali também, mas de uma forma mais fluida, mais verborrágica, mesmo sem tantas preocupações estéticas, né? Não que a poesia precise ter, mas para mim, quando escrevo poema, eu fatalmente caio nesse poço sem fundo do poema, sabe? E o conto não. E o não. conto, o que ele provoca em ti? O conto eu acho que é, sabe, quando você tem vontade de atravessar correndo a rua, assim, é o conto para mim, assim, a minha vontade é com os braços para cima, o vento no rosto. O conto, ele é muito isso, assim, o poema para mim é um lugar fechado, deixa eu pensar, deixa eu escrever, volto, releio, e o conto é um passeio, vamos dizer assim, para mim ele tem mais esse desejo, assim, da escrita mesmo. A gente está falando de poemas, contos e as crônicas. O que elas provocam em ti? A crônica, para mim, tem sido um barato, porque eu sempre quis escrever crônica, né? Mas eu escrevia uma ou outra, né? Então, quando a Bel me convidou, assim, ou eu me convidei, nem sei ao certo, ela falou sobre isso, eu disse, eu quero, e vamos lá, vamos fazer. Eu disse, não, é agora, né? Assim, eu nunca escrevi... vamos dizer, por encomenda, né? Que é quase por encomenda. Você assumiu aqui que você vai escrever a crônica quinzenalmente. Ok, estamos firmados num contrato. Então, de 15 em 15 dias eu tenho que sair com uma crônica. Isso nunca me aconteceu antes, né? Até a feitura do livro demorou 10 anos, por exemplo, porque são contos reunidos durante um tempo de escrita de contos, né? A crônica não, eu tenho que quinzenalmente produzi-la. Então tem sido muito bom para a minha escrita, para mim, para esse exercício do pensar, do construir, de observar o que está no meu entorno, para transformar isso numa crônica, né? Eu penso da crônica que, embora, sei lá, uma pessoa só vai ler, mas eu sei que eu estou escrevendo para alguém ler. Quando eu estou escrevendo um conto ou um poema, eu não sei se alguém vai ler. Eu estou escrevendo para mim porque me deu vontade de escrever aquilo, né? Não necessariamente vai estar em algum lugar. Nem tudo que eu escrevo vai para o blog, nem tudo que eu escrevo vai, né, para alguém, para algum lugar. Mas a crônica, fatalmente, ela vai ser publicada no jornal. Então, pelo menos uma pessoa vai ler, né? Então, assim, eu sei que eu vou ter um leitor. Então, a crônica, eu fico pensando nisso, assim, que é esse local de comunicação imediata com alguém, né? É como comunicar alguma coisa, uma ideia sua para alguém. Então, eu coloco a crônica, pelo menos essa que eu tenho feito para leituras da Bel, dessa forma, né? Assim, de como chegar em alguém com alguma coisa, né? Concordando ou não, mas chegar em alguém para debater alguma coisa, né? Então, a gente firmou isso de que seriam crônicas que tratem um pouco do cotidiano da cidade, né? Da gente e a cidade e a gente. Então, as crônicas, elas têm
girado em torno disso, desse tema. Eu fiquei curioso aí, de saber um pouco mais sobre essa tua experiência com os saraus, né, na cidade de Fortaleza. O que me chamou a atenção foi você dizer que tem visto, né, presenciado uma poesia cada vez mais visceral, uma poesia pulsante. O que está gerando essa visceralidade, essa pulsação desses jovens poetas que você tem encontrado? Eu acho que são muitas coisas, né? Até porque cada periferia é uma periferia, né? Cada vivência dentro dela. Nem sei se sou a melhor pessoa indicada para dizer. Sou classe média, branca, moradora do Benfica. Estou Mas é uma assistência social que está lidando diretamente com projetos. Sempre trabalhei na periferia, mas de fato é um outro lugar, né? E tenho muito cuidado com isso, tenho muito apreço, tenho muito respeito, né? Inclusive nesses saraus eu vou para assistir. Eu sou lá apenas a espectadora mesmo, que estou aprendendo, porque o lugar ali daquelas pessoas tão jovens escrever daquela forma, eu sempre me admiro. E eu acho que isso tem a ver com o fato de serem jovens, né? Porque eu acho que quando a gente é jovem a gente tem esse lugar da paixão, né? Quase uma centralidade mesmo. Para além disso, toda a vivência que a periferia te faz ter, para o bom e para o melhor, para o pior, né? Porque a periferia é invadida todos os dias pela polícia, né? E a gente sabe de que forma a polícia chega na periferia, principalmente se você é jovem, negro, do sexo masculino, que ainda é pior, né? E eu acho que todo esse contexto, e aquela velha história de onde o sapato aperta, né? E quando dói a gente sabe o que dizer, sabe como dizer. Eu acho que a juventude está vivenciando esse momento talvez de mais clareza, sabe, da sua própria condição, de não querer estar nesta condição, né? Do sarau e dos encontros desses jovens da periferia serem momentos de discussão sobre a sua condição, né? Social, de raça, de como enaltecer isso, de como se fortalecerem para lutar contra determinadas situações que eles são obrigados a passar. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, com o contexto que eles vivem e com a leitura, eles se leem, né? Eles se constroem, eles se veem, eles se representam. Então, eu acho que tudo isso é muito forte, né? E aí, quando, óbvio, né? Assim, alguns escrevem, outros vão para o grafite, outros vão para o rap, né? E a arte está lá no meio como um todo. E quando isso vai para a literatura, é muito forte, né? Assim, e eu acho que é tão pulsante que raramente eu vejo no sarau alguém com um papel lendo. Eles com o corpo. De cor. De core. Né? Assim, é com o corpo, é com a voz, é com a emoção, sabe? Porque é o que eles passam, é o que eles vivem, né? Assim, tá lá na literatura, mas é na carne, né? É no sangue, são os amigos mortos, são, assim, toda a crueldade, né? E ao mesmo tempo toda a beleza que a periferia tem, né? Assim, você pode bater na porta do lado, né? E ter uma ajuda, tem uma solidariedade, tem uma construção muito maior de vivência do ser humano ali, né? E, enfim, eu acho que tudo isso, todo esse contexto, e mais o contexto de cada periferia, de cada vivência, né? E a acessibilidade para a escrita, né? Eu acho que é esse contexto todo. Uma grande panela de pressão. Antes que vocês da plateia podem fazer perguntas, só assinalar. Mas eu queria saber sobre esse contexto. Brasil, 2017, novembro, um ano pesado, um outro que virá ainda mais pesado, provavelmente. Exatamente. Você, como escritora de contos, de poemas, de crônicas, tem sido atravessada pelo contexto do Brasil atual? Tenho me preocupado, porque é tudo tão difícil, sabe, é tão duro, que eu acho que eu tenho travado um pouco para trazer isso para a minha literatura, sabe? Assim, eu tenho até começado a escrever algumas vezes as crônicas, passando por isso, mas eu acho sempre tão duro, tão pesado, sabe? E eu acho que eu estou meio tentando fugir disso, porque eu já estou nessa imersão, né? Da preocupação com tudo que a gente tem vivido, em tempos tão retrógrados, né? Agora essa PEC, por exemplo, contra o aborto,
né, que é uma coisa absurda. E não sei, eu acho que estou pensando, desde que eu li sobre, né, desde o dia que a PEC foi aprovada, que eu tenho pensado sobre, eu não consigo sair do lugar. Eu acho que essa é a sensação que eu tenho, assim, de não conseguir sair do lugar, de não conseguir, inclusive, produzir sobre isso, que não seja só no pensamento, de pensar sobre. Agora, a literatura eu ainda não consegui, eu me sinto assim, travada em relação a isso, né? Eu acho que tenho, por ser talvez assistente social, tenho travado essas lutas em outros campos, né? E aí, no contexto com as mulheres, da periferia, de conversar sobre, de esclarecer, né? E talvez eu tenha buscado aí, mas na literatura eu ainda não consegui transpor, né? Me atravessa de uma forma de me machucar. E eu acho que isso tem me travado mesmo. Como escritora, quais são os teus projetos atuais e quais são os teus projetos desejados e que ainda não foram concretizados? Quem sabe pessoas escutando você possam até mesmo se juntar a esses projetos que são sonhados por você, mas que não foram possíveis ainda de serem viabilizados. Eu tô, assim, eu sou muito dispersa, né? Vou escrevendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem isso das crônicas, eu quero ficar um tempo escrevendo essas crônicas para depois transformá-las num livro também, numa reunião desses livros. Eu estou escrevendo um livro também de crônicas a partir do que o meu filho fala, né? São pequenas frases dele, e aí eu estou colocando essas frases, depois desenvolvendo numa crônica, situando-as num contexto que pode ter a ver com a frase ou não. Estou construindo esse livro ainda, né? Estou escrevendo um livro com ele, que ele deu título, e ele está fazendo uns desenhos, e não sei se vai virar um livro ou um fanzine, algo desse tipo. Assim, é disperso, escrevendo várias coisas ao mesmo tempo. Acho que é um pouco por aí, estou nessas construções, né? De buscar talvez um novo lugar da minha escrita, né? Estou sempre tentando me renovar, sabe? Tentando buscar outras formas de fazer, né? E estou mais pensando nos estudos acadêmicos mesmo, quero voltar para a academia, e não sei, mestrado, alguma coisa desse tipo. Não sei ainda bem em que área, mas acho que por aí, estou nessa construção. O que te faz querer voltar à universidade? Uma vez que nós estamos aqui Primeiro, na Universidade Federal do Ceará. Então, eu acho que tem uma busca interior mesmo, assim, de estudar, de pesquisar, de saber onde as coisas me levam, o que de fato me interessa com mais aprofundamento, que não seja tão disperso dessa forma, né? Eu acho que é mais isso, de me voltar para um projeto próprio, né? Se um livro, ele, pronto, vai, né? A pesquisa ela demora mais um tempo, de dedicação. Eu gosto de ler, gosto de estudar, né? Acho que estou pensando nisso, claro, também por uma questão de currículo, né? Por uma questão de uma recolocação no mercado de trabalho, embora o mestrado já não garanta mais nada, né? Mas enfim, é mais como... São essas coisas, esse contexto todo, né? De voltar a estudar porque gosto de estudar. Acho que pesquisa, eu acho que nesse momento eu estou com vontade de estudar uma coisa específica, com um foco específico, né? Então estou buscando, talvez eu vá para a educação, porque mesmo como assistente social eu sempre trabalhei com educação e acho que eu vou acabar indo para o mestrado da educação mesmo. Até porque é no Benfica também. Perto de casa. Perto de casa, me ajuda. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso Conversando com a Poeta Aíla Andrade, pelo que eu aprendi hoje. Nascida em São Paulo, mas criada a vida toda em Fortaleza, né, autora do livro Mais Feliz dos Silêncios e passa por várias antologias de poemas, contos. Atualmente tem se dedicado mais a contos, como ela acabou de dizer, e as crônicas que vocês podem ler na leitura da Bel, Leituras da Bel do jornal O Povo. Isso. Então quero te agradecer Eu pela disponibilidade e eu espero que tenha sido um papo gostoso. Foi sim. Eu que agradeço. Obrigada.